Fala, investidores e investidoras, tudo bem? Como vocês estão hoje? Espero que sejam todos bem. Estou eu aqui, Vitor Gouveia, mais uma vez para falar sobre um assunto muito importante a todos que estão aí do outro lado da tela, que é como me planejar para o meu futuro e talvez também quebrar aqui algumas barreiras que vocês tenham, né, em relação a investimentos principalmente. É muito comum, acho que vocês já devem ter escutado aquela famosa frase que ela é atribuída ao Einstein, né? Tem algumas pessoas que falam que não foi o Einstein que falou, outras falam que foi, que a oitava maravilha do mundo são os juros compostos. Lembra dessa frase? Acredito que você já tenha escutado em algum momento aí da sua vida. E o que acontece? Tem muitas pessoas que acabam não entendendo também como funciona toda essa dinâmica. Então, de uma forma bem simples, eu vou mostrar aqui para vocês antes da gente entrar nesse assunto do planejamento. Mas os juros compostos, vocês vão entender que faz total sentido em toda essa nossa discussão. Então, o que acontece? Qual que é a diferença? Vamos supor que eu tenha R$100 e que eu invista isso hoje, tá? Durante um ano, a uma taxa de 10% de juros nesse prazo, perfeito? Então, vou colocar aqui que a minha taxa é 10% no ano. No final desse período, eu terei R$110. Concorda comigo? 10% de 100. Ótimo. No segundo ano, que é aí que está a diferença do composto e o simples. No segundo ano, os meus 10%, ele não recairá mais só sobre os R$100. Isso aconteceria se fosse juros simples, tá? Só que como é um juros compostos, esses 10% ele vai incidir sobre o que eu ganhei também de juros no ano anterior. Então eu tenho 10% sobre R$110, o que me daria R$121 no final do segundo ano. Diferente, né? Se a gente for pegar aqui, se fosse juros simples, por exemplo, eu teria no segundo ano R$120. Ou seja, os juros compostos, depois de um período, já faz total sentido, principalmente quando a gente pensa a longo prazo. E dito isso, já puxando esse gancho aqui do seu planejamento da sua aposentadoria, a gente fala de quando a gente tem esse assunto, né, de aposentadoria, eu não estou falando, obviamente, de um período tão curto como esse aqui, não é verdade? Geralmente eu estou falando aqui de 25, 35 anos adiante. Então, imagina você durante todo esse período ganhando esses juros compostos, né, dentro dos seus investimentos. Só que, quando a gente fala ainda sobre isso, tem muitas pessoas que, acima de tudo, tentam adivinhar qual o melhor momento para se entrar no mercado. E olha que interessante, existe um estudo do JP Morgan, eu sugiro que você entre e busque esse estudo, só você digitar ali no Google Market Timing JP Morgan. O que ele fala? Que é muito mais importante você estar dentro do mercado, estar investido, do que tentar adivinhar qual vai ser o melhor momento de entrar. E a diferença, pessoal, ela é gigantesca. Esse estudo foi feito de 2002 até 2021 e o que ele entendeu? Para uma pessoa que ficou investida durante todo esse período e não resgatou, né, não tirou esse dinheiro dos seus investimentos, ela teve um retorno na média, isso considerando o índice da Bolsa Americana, tá, que é o S&P 500, de 9,52% por ano, tá? Se a pessoa perdeu 10 dos melhores dias do S&P anualmente, ela saiu de 9,52 para 5,80 mais ou menos. Olha a diferença só de você ter tentado, né, buscar o melhor dia para investir. Então, como esse próprio estudo já revela, né, para nós, o melhor é você estar investido pensando nesse longo prazo. E para a gente não ficar muito aqui só nessa conversa, né, da pesquisa, etc., eu trouxe aqui uma ideia para vocês, tá? De um plano financeiro para uma pessoa aí, vou dizer assim, que de classe média, tá? Para a gente não ficar muito fora do padrão e principalmente do que é um salário médio brasileiro, né? Que hoje está beirando aí os R$1.300. Como eu mencionei, toda vez que eu falo de planejamento financeiro, eu estou falando de um tempo muito longo. Então aqui eu peguei um exemplo de 35 anos. Gente,
35 anos. A gente fala de 35 anos e tem algumas pessoas que querem ficar ricas do dia para a noite. Isso, infelizmente, não existe. Se existisse, eu também gostaria de participar disso. A gente acaba vendo assim, que as pessoas acabam se levando, né, nas conversas aí que hoje existem de influenciadores, etc., de que você vai ganhar 5% ao mês, com garantia. Bom, eu nunca vi isso, e trabalhando no mercado financeiro há alguns anos, com garantia, porque, de fato, assim, se a pessoa está dando um retorno muito grande quanto esse, algum risco ela está correndo, tá? Então, presta atenção nesse ponto. Então, eu estou trazendo aqui um exemplo para vocês de 35 anos, tá? O que eu quero mostrar aqui? A diferença da aposentadoria, de você pensar em você construir uma aposentadoria versus ali o teto do INSS. Então, para uma pessoa que invista R$200 por mês, tá? Vou colocar aqui embaixo para a gente não confundir. R$200 por mês durante 35 anos. Gente, um plano de longo prazo, mais uma vez, tá? Ela terá, no final desse período, se ela tiver uma taxa de 1% ao mês, tá bom? Então, eu estou investindo R$200 por mês, com retorno de 1% ao mês. Hoje, essa taxa ela é super factível dentro do mercado, dá até para você ter um retorno melhor do que esse, mas eu vou colocar esse 1% ao mês aqui como uma base. Ela terá, no final desses 35 anos, 1.299.000 aproximadamente, tá? Vai dar um valor um pouquinho maior do que esse. Mas o que eu quero te trazer aqui? São dois pontos super importantes. Olha como a consistência nos aportes, ela faz a diferença nesse plano de longo prazo. Pense sempre em gastar menos do que você ganha para que você tenha esse tipo de aporte com consistência. E eu estou falando aqui de R$200, gente. Aqui em São Paulo, R$200 às vezes é uma pizza que você come no final de semana. Então, você está deixando de comer uma pizza no final de semana para ter um futuro super, super próspero. E o que acontece? Vamos supor que eu cheguei lá, comecei nesse plano aqui com 30 anos de idade, cheguei nos meus 65 anos, que é a idade ali convencional, né, pra gente se aposentar, e aí eu tenho essa questão, INSS e este recurso que eu acumulei durante toda a minha vida. Hoje o INSS, ali o teto do INSS está por volta de R$7.000, né? Com esse patrimônio aqui, se você investir esse patrimônio hoje em alguns investimentos, tá? Existem vários, eu infelizmente não posso te falar qual é o melhor, porque cada pessoa tem um perfil de investidor e seria muito injusto de falar que o melhor investimento é um determinado tipo, tá? Mas vamos supor que eu tenha de retorno, neste momento, 0,8%. Eu teria uma renda de aproximadamente R$10.000. Então, o questionamento que eu faço para você que está aí do outro lado é bem simples. Você gostaria de passar a tua vida inteira esperando pelo INSS? E a gente tem visto que as reformas da Previdência, elas têm acontecido até numa velocidade um pouquinho rápida, né, do que a gente estava acostumado. Ou você prefere criar a tua aposentadoria e ter certeza de ter um retorno ou uma renda no futuro? Eu com certeza não quero depender do governo para ter uma renda lá no futuro. Por isso que eu crio, né, e tenho o meu plano também. E é isso que eu quero para você que está do outro lado nos assistindo. Agora, se você tiver qualquer dúvida ou quiser que a gente monte um plano financeiro como esse, mande uma mensagem para nós e vai ser um prazer poder acompanhar toda essa sua trajetória aí durante todos esses anos. Um grande abraço, até o próximo vídeo.